Imagine a seguinte cena. Você está numa discussão com uma pessoa que você gosta e sabe que está errado, mas insiste em ter razão. Ou talvez um outro cenário onde você tenha passado um momento difícil e tenha evitado de pedir ajuda para não se sentir fraco. Essas duas situações, elas têm uma coisa em comum, que é o ego. No vídeo de hoje, a gente vai entrar em profundidade nesse inimigo invisível para entender o que ele é, entender o que a gente pode fazer na prática para ter mais autocontrole e evitar que o ego tome as nossas vidas. Até o final, eu espero que você consiga enxergar as suas atitudes por uma outra perspectiva. A palavra ego, ela vem do grego e significa simplesmente eu. Freud definiu o ego como uma parte da mente que negocia entre os nossos impulsos e as regras sociais. Já Jung falou sobre o ego como uma construção da nossa identidade entre o que mostramos para o mundo e o que nós escondemos. Muitos enxergam o ego como algo totalmente negativo, mas ele não é de todo ruim. Ele é responsável pela autoproteção, pela autoafirmação, pelo nosso senso de identidade. O problema é quando ele se manifesta por meio da vaidade, do orgulho, da ilusão de superioridade e do controle excessivo. Por exemplo, quando alguém recusa em pedir ajuda por achar que por se sentir inferior, o ego está em ação. O ego saudável ajuda a manter limites e ajuda na definição do nosso senso de identidade. Já o ego inflado transforma tudo em uma ameaça, até um simples feedback. Uma das ilusões do ego é como você enxerga o progresso. Então vamos dizer que para cada coisa que a gente quer desenvolver, existe uma escala de 0 a 10. Uma pessoa, quando ela aprendeu algo sobre o que ela quer desenvolver, ela tem a sensação de que ela foi do 0 ao 8, 0 ao 9, e que não tem mais tanto espaço do que ela possa aprender. Então ele traz uma falsa ilusão de progresso, quando na verdade, talvez ela tenha ido do 0 para o 0,5, para o 1, do que é possível de aprender sobre aquela categoria. Imagine, por exemplo, uma pessoa que começa a aprender inglês. Ela aprende o verbo to be, ela aprende algumas palavras em inglês, e ela já se sente super fluente, já sente que ela pode viajar e conversar com todo mundo. E o problema não é o entusiasmo, mas sim sobre a ilusão do progresso. Entre o conhecimento que ela tem e a fluência, tem um abismo. Assim como uma pessoa que, por exemplo, acabou de iniciar na corrida. Então, como ela era sedentária e ela começou a correr, e ela vê que ela progride, ela consegue perceber esse avanço. Mas entre o que é possível progredir, ainda tem uma distância muito grande. Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, para evitar que o meu ego se infle, por exemplo, na corrida, eu olho lá qual foi o meu ritmo. Para mim parece super bom, porque eu progredi, eu evoluí, eu preciso ser grato pelo progresso que eu tive. Agora, quando eu olho lá para o recordista mundial, eu vejo quanto que a capacidade humana tem de progredir sobre a corrida. Então, existem milhares de pessoas muito melhores naquilo que eu, e existe um caminho muito longo que eu posso seguir para melhorar. E aqui não significa me diminuir ou me sentir triste, por eu estar atrás, mas sim eu não ter algo inflado sobre aquilo, eu me sentir superior e melhor do que os outros por isso, e também não ficar com uma ilusão de que o meu progresso ele já terminou ou está quase no limite, sendo que ainda tem muito a ser feito. Essa perspectiva de buscar enxergar a escala completa, ela ajuda a gente a se situar onde exatamente a gente está, baseado na realidade, e também a gente está sempre aberto a aprender, sempre ver que há espaço de melhoria. O ego inflado, ele vive de aparências. Ele precisa ser sempre validado, é o que te faz competir, mesmo quando não há necessidade, e comparar a tua vida com o feed editado das redes sociais. Uma pessoa perfeccionista, por exemplo, na verdade ela é uma pessoa insegura, que está em guerra consigo mesma. Ela diz que o que ela está fazendo é para fazer o melhor possível, mas na verdade ela está querendo fazer algo à prova de falhas, para que não seja contestado, às vezes com medo da opinião dos outros. O perfeccionismo não é humildade. Ele é o ego disfarçado de uma exigência. O ego transforma segurança em imprudência, autoconfiança em arrogância.
Ele busca controle total, até nas coisas irrelevantes, gerando conflitos e exaurindo as pessoas ao seu redor. Quando deixamos o ego nos dizer que a gente já sabe tudo, o aprendizado para. O ego nos faz achar que a gente sabe tudo sobre nós mesmos, que nós somos espetaculares, inovadores, geniais. Por isso rejeitamos o treinamento, a revisão, a crítica. Quem quer admitir que está errado ou que tem que melhorar? O ego prefere a sua própria versão da realidade, onde somos impecáveis. Isso torna o processo de aprendizado extremamente difícil. Por exemplo, uma pessoa trabalha numa empresa onde é oferecido um curso e ela não quer fazer porque ela acha que ela não tem mais nada a aprender. E como disse Epiteto, é impossível para alguém aprender algo que ela já acha que sabe. Como empreendedor, eu já fiz centenas de entrevistas. E uma coisa que eu sempre observava é se o entrevistado era uma pessoa que estava tomado pelo ego, se era uma pessoa muito egocêntrica ou egoísta, porque eu sabia que isso ia prejudicar o trabalho em equipe e o trabalho dele na empresa. Isso não só dificulta o trabalho em equipe, mas também dificulta o próprio aprendizado dessa pessoa. Muitas vezes ela vai achar que já sabe e não quer aprender, que é muito diferente de uma pessoa que tem humildade intelectual, humildade na sua atuação de trabalho. Que essa pessoa, ela vai ter uma pessoa humilde, ela vai saber identificar o que ela não sabe, ela vai assumir, ela vai tirar suas dúvidas, sem medo de parecer ridículo. Isso vai fazer com que a velocidade do aprendizado dela seja muito maior. Inclusive, muito maior do que uma pessoa mais experiente. Ela pode ser menos experiente, mas se a velocidade dela de aprendizado for maior, em algum momento ela vai ultrapassar essa experiência de uma pessoa que já está há mais tempo no mercado. O ego, ele age como um sabotador silencioso. Em relacionamentos, ele bloqueia pedidos de desculpa, a empatia e a sensibilidade. No trabalho, ele também fecha portas para o aprendizado. Imagina um líder que tem dificuldade de ouvir as ideias de outras pessoas. Você consegue perceber isso até na sua comunicação. Uma pessoa mais egocêntrica, ela tem uma fala muito centrada no eu. Tudo é eu. Diferente de uma pessoa que trabalha em equipe, que fala nós vamos fazer isso. Um líder que é egocêntrico, ele vai estar sempre tomando os créditos para si. Quando está tudo dando certo, eu fiz dar certo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando as coisas dão errado, a culpa vai em uma outra pessoa. Essa postura não só prejudica essa própria pessoa, quanto prejudica o time como um todo, que se desmotiva vendo as suas ideias não sendo ouvidas, ou mesmo sendo roubadas e sendo outra pessoa tomando crédito por elas. Uma pessoa tomada pelo ego, ela para de ver defeitos em si mesmo e melhorias que ela poderia estar fazendo e passa a olhar sempre os defeitos das outras pessoas, o que elas estão erradas, o que elas falharam, o que não está certo, até nos mínimos detalhes, que é uma forma de fugir de si mesmo e externalizar a sua atenção. Essa pessoa, quando ela tem mais conhecimento e recursos, ela se sente superior aos outros, ela se acha melhor do que os outros, mais inteligente, com mais dinheiro, com mais conhecimento sobre a atividade que ela executa, ela se sente melhor que os demais. Uma das coisas que eu ouvi várias vezes ao longo da minha trajetória foi sobre o egoísmo psicológico, que diz que todas as ações que as pessoas fazem são feitas por motivos egoístas, até mesmo aquelas que são para promover o bem. A pessoa faria o bem para ela ter aquela sensação de que fez o bem, ou seja, seria feito um efeito externo para promover uma sensação interna. Mas a neurociência descobriu que existe sim um altruísmo e uma empatia sem esperar nada em troca. Como pode ser uma pessoa que doou sua vida para salvar uma pessoa que ela nem conhecia, uma pessoa que ensina para uma outra pessoa sem esperar nada em troca. Quando a gente faz o bem, age de forma altruísta com outra pessoa, a gente ativa partes do nosso cérebro que estão ligadas à empatia e o prazer. Servir os outros quando é parte da nossa essência não é ego, é virtude. O ego também ele personaliza a realidade. Ele faz parecer com que tudo está girando em torno de você. Como quando você vê pessoas sussurrando e você pensa que elas estão falando de você. Ou quando uma pessoa está de mau humor e ela age de forma mal-humorada com você
você acha que tem a ver com você. Você fez alguma coisa e por isso que aquela pessoa está agindo dessa forma. Esse filtro distorcido transforma as interações neutras em ameaças pessoais, desgastando relacionamentos e a sua paz interior. Outro exemplo comum é quando uma pessoa tenta mudar a outra dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo. Ela está tentando exercer o controle sobre aquela pessoa, que é uma ação do ego. E a gente não está falando de quando as pessoas, um casal, por exemplo, ele cria o compromisso de evoluir em conjunto. A gente está falando quando uma pessoa tenta mudar a outra, moldar a outra pessoa do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que funciona melhor. Uma pessoa que é virtuosa busca crescer junto com o outro, cria um compromisso de evoluir e se apoiar nesse crescimento. Outro comportamento típico do ego é quando acontece uma coisa ruim na vida da pessoa. Ela se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? E entre parênteses, logo eu que sou tão bom, sou tão legal, que eu faço isso, faço aquilo, por que eu estou merecendo isso? Sendo que, na verdade, as coisas acontecem sem necessariamente uma explicação clara. Elas simplesmente acontecem. Esse entendimento de que há uma mensagem ou algo acontece para você especificamente, ele também é uma distorção do ego. Na prática, a vida ela não gira ao redor das nossas vontades. Também é possível observar o ego operando quando a gente divide as pessoas entre tomadoras e doadoras. As pessoas tomadoras, elas estão sempre tentando tirar algo do outro. Então, são aquelas pessoas que tentam tirar vantagem, que tentam negociar sempre para sair com a melhor parte, né? Não pensam ganha-ganha, pensa sempre um ganha, outro perde. Pessoas que quando são promovidas ficam tristes, porque acham que deveria ter um aumento ainda maior. São pessoas que estão sempre sufocando, às vezes, as pessoas e o ambiente para que elas se promovam. Então, quando acontece alguma coisa boa, elas tomam crédito, senão elas culpam os outros pelo que acontece. Já os doadores é o contrário. Eles buscam servir, eles buscam agir em prol do bem do time, do bem maior, sem esperar os holofotes, que é a diferença de agir para engrandecer a si próprio versus agir para beneficiar aquele ambiente, o local onde você está. Enquanto o ego grita, a virtude sussurra. A virtude, ela age com serenidade em meio ao caos. Exemplo, se você está numa reunião de trabalho e alguém critica a sua ideia, o seu projeto, o ego responde com raiva e justificativas. A virtude, ela vai ouvir, vai fazer com que você tenha abertura para ouvir críticas, ideias diferentes, perspectivas diferentes, porque no final, se você se colocou naquele projeto e alguém criticou o projeto, então a pessoa está indiretamente criticando você. Agora, se você entende aquilo como algo externo, você, ouvindo críticas, você vai melhorar aquele projeto. Você vai fazer aquilo ainda melhor. Quando eu sou o centro, eu olho para as coisas e pergunto, como isso me serve? Quando eu ajo com virtude, eu olho para como eu posso servir as pessoas, como é que eu posso servir essas coisas, esse ambiente onde eu estou. É uma perspectiva completamente diferente. O ego se disfarça de espiritualidade, de humildade e de vitimismo para permanecer no controle. A virtude observa, ouve e muda. Já o ego, ele que está sempre no centro do palco. Enquanto a virtude, ela fica feliz em ver os outros brilharem. Isso não significa se deixar para trás ou ficar diminuído nas situações, mas sim de você entender que quanto mais pessoas você serve, quanto mais pessoas você impacta, mais isso também retorna para ti de alguma forma. Nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Nós olhamos pela nossa lente, pela nossa perspectiva. Entender se nós estamos agindo como um tomador ou como um doador, ele faz diferença. Inclusive, se você for uma pessoa que não está se comunicando de uma forma egocêntrica na sua perspectiva, se no teu íntimo você entende que você é melhor ou superior que os outros, você também está agindo de uma forma egocêntrica. Agora nós vamos falar sobre como trabalhar o ego na prática. Ter autocontrole e domar o ego exige prática diária. Quando você tiver alguma situação, se pergunte, isso é o ego que está falando ou eu estou usando a minha razão, estou agindo de forma consciente? Faça uma escuta ativa, não interrompa quando outra pessoa estiver falando. Ouça atentamente. Exercite a humildade, peça ajuda,
peça desculpas, celebre vitórias com outras pessoas. Imagine-se olhando a Terra lá do universo. Esse exercício, fazendo uma vista de cima, ele ajuda a trazer uma perspectiva diferente. E quando a gente olha, talvez, os problemas, situações aqui tão próximos, a gente não consegue ter uma visão clara do todo. Quando a gente olha de fora, a gente olha de cima, a gente consegue entender a nossa pequenez. E aqui o objetivo não é nos diminuir, mas sim entender que aquela situação, talvez ela não seja a mais problemática da história. Geralmente a gente tende a aumentar o tamanho dos problemas e ela também traz humildade, que quando a gente olha uma perspectiva maior, a gente consegue entender que não só os problemas talvez sejam menores, mas que também a importância que a gente costuma dar, especialmente quando o ego está inflado, ele tende a não ser tão grande assim. Você já deve ter ouvido alguém falar, você sabe quem eu sou? Que é o tipo de coisa que tem a ver com uma ilusão de importância. Quando você olha numa perspectiva do universo, quem é aquela pessoa? Dentro de trilhões de estrelas, de bilhões de pessoas. Então isso tem a ver com uma ilusão de importância. Imagine uma pessoa que está brigando na fila, ou que está discutindo nas redes sociais, o quão pequeno isso é para investir o tempo nosso, que é extremamente escasso, em coisas que são tão fúteis. Uma outra prática é chamada de memento mori, que traduzindo significa lembre-se de que você é um mortal, ou lembre-se de que você vai morrer. E quando a gente coloca numa perspectiva do nosso tempo de vida, muitas coisas, elas, especialmente as fúteis, elas perdem sentido. Será que eu vou investir meu tempo brigando com aquela pessoa no trânsito, por exemplo, gerando uma série de emoções negativas para mim, para outra pessoa, para as outras pessoas ao redor? Será que vale a pena? Você começa a tangibilizar as coisas de uma outra ótica. Então, por exemplo, se eu for investir meu tempo, eu preciso fazer com que ele gere valor. Coloca, por exemplo, a idade média de tempo de vida no Brasil, que são 76 anos para homens. Talvez algumas pessoas, obviamente, vão viver mais do que isso, mas colocando em média, e obviamente que a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, é como se fosse um saldo bancário que a gente não sabe quando termina, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 50 anos, talvez. Mas quando a gente coloca isso em perspectiva, que a gente pode não estar aqui amanhã, a gente pode não acordar amanhã, a gente começa a realmente priorizar o que é realmente relevante. A gente começa a escolher as coisas com mais sabedoria, entendendo que o nosso tempo ele é extremamente escasso. Em uma outra ótica, a gente não vai assistir um filme que a gente viu que é ruim, não vai assistir até o fim, porque a gente sabe que aquele tempo ele é um recurso extremamente precioso e é o único recurso que ele nunca vai voltar. Você não tem como ganhar mais tempo, você não tem como recuperar aquele tempo que perdeu. Então, quando você investe em coisas que são tomadas pelo ego, seja raiva, impulsos que geram estresse, geram sentimentos negativos, você está desperdiçando o recurso mais importante que você tem, que é o tempo, e que é o único que não volta. A quarta prática tem a ver com a dicotomia do controle. A dicotomia do controle, a gente separa as coisas que estão fora do nosso controle e as coisas que estão no nosso controle. E a gente deve focar 100% nas coisas que estão no nosso controle. Então, uma pessoa que ela tem o ego inflado, ela costuma se preocupar com muitas coisas que estão fora do controle dela. Opinião alheia, comportamento de outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa vai apresentar um projeto e ela não recebeu os elogios que ela esperava, ela sente o ego inflado, ela entra em defesa. Quando você olha para a perspectiva da dicotomia do controle, a única coisa que você pode fazer é dar o melhor que você pode e se tiver elogios, se tiver críticas, isso está fora do teu controle. O que você pode fazer é ter humildade intelectual para ouvir, aprender e talvez melhorar aquilo caso caiba. Quando você recebe uma crítica, o ego faz com que você entre em defesa. Agora, olhando pelo ponto de vista da humildade, a gente pode entender que tem um espaço de aprendizado a ser feito naquele momento. Então, se a gente não deixar o ego tomar conta, a gente pode transformar
talvez aquilo que era visto como uma coisa negativa como uma coisa positiva. Quando você se abre à possibilidade do aprendizado, qualquer pessoa pode te ensinar algo. Pode ser uma criança, um idoso, um adulto, uma pessoa inexperiente. Você pode aprender com qualquer pessoa. Isso faz com que você esteja constantemente aprendendo, porque você está sempre com uma escutativa, sempre entendendo que há espaço de melhoria, sempre entendendo que você pode evoluir para além do que você está no seu estado atual. Então imagina aquela situação onde entrou um estagiário. Geralmente o que as pessoas fazem é fazer chacota, menosprezar aquela pessoa. Agora, se você não tem o ego inflado, você tem a abertura para aprender, aquela pessoa ela também pode te ensinar muitas coisas, desde que você esteja aberto. A vida, no geral, ela nos traz várias lições. Se você estiver aberto a aprender, você vai sempre estar aprendendo coisas novas e vai te trazendo novas perspectivas sobre aquelas situações. Aqui é importante ter uma pessoa mais, menos e igual. Uma pessoa para você aprender, uma pessoa para você ensinar, uma pessoa em pé de igualdade para você observar e trabalhar junto. Quem são essas 3 pessoas na tua vida? Só quem tem um universo muito pequeno pode achar que sabe tudo. Não existe construção perfeita. É sempre uma evolução constante. Lembre-se que humildade não é pensar que você é menos, mas é pensar menos em você. Apesar disso tudo, o ego tem um papel super importante. Ele gera senso de identidade, ele ajuda na autoproteção. Pense em um atleta que usa o ego como uma motivação, mas não como um objetivo de humilhar os adversários, de puramente vencer e estar por cima. Uma pessoa que recebe poder, ela amplifica aquilo que ela tem dentro dela. Então, se ela tiver vícios, o que ela vai expandir vão ser os vícios. Uma pessoa que tem um ego inflado, ela vai explodir o ego dela. Ela vai se demonstrar isso de diversas formas. Uma pessoa que tem sabedoria, ela vai ampliar a sabedoria. Por exemplo, fazendo mais atos de bondade. O problema é quando o ego se torna o único filtro da realidade. Algumas pessoas argumentam que a gente deve soltar o ego, porque ele nos traz coragem, ele nos traz uma autoconfiança e ele nos traz como se fosse uma máscara, uma capa de invencibilidade para a gente enfrentar os desafios. Mas essa força ela pode ser encontrada de uma forma muito mais sólida e saudável por meio das virtudes, como a coragem, desenvolvendo justiça, desenvolvendo sabedoria, desenvolvendo a temperança, que é a moderação. Quando seguimos o caminho da virtude, não precisamos daquela máscara do ego, que simplesmente a gente consegue lidar com situações de estresse, com críticas, em situações onde o ego agiria com defesa, no caminho da virtude a gente consegue agir com serenidade. E aqui é importante pontuar que o autocuidado, ele não é ego, ele é um preparo. A gente não precisa agir com o ego quando a gente está falando de ambição. Ele não precisa ser uma coisa ruim. A gente pode usar essa ambição para servir outras pessoas, para trazer um propósito que seja positivo. Reconheça o ego, eduque-o e coloque-o no lugar certo. Faça com que ele seja servo da tua essência, das tuas virtudes, e não como mestre de você. O ego é esse personagem interno que muitas vezes assume o volante da nossa vida, conduzindo ela muitas vezes para coisas que não são positivas e que nos geram estresse, que geram preocupações, que fazem a gente perder oportunidades. Ele pode ser domado, pode ser transformado e a gente pode manter ele sob o nosso autocontrole. Nesse vídeo falamos sobre armadilhas, sabotagem, práticas que a gente pode fazer para ter mais autocontrole e domar o nosso ego. A grande virada acontece quando você para de culpar o meio externo, que tudo está errado fora de você, e começa a olhar para dentro. Lembrando que a humildade ela começa com o autoconhecimento. Então, quanto mais você buscar se autoconhecer, entender o que gera gatilhos, o que faz com que o teu ego infle, mais você consegue se perceber e ter domínio sobre essas situações. Qual a armadilha do ego você mais se viu nele? Qual que você mais se reconheceu? Curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui para receber conteúdos como esse. Conhecer o ego é o primeiro passo. Superá-lo com coragem e com consciência para permitir com que você seja tudo aquilo que você nasceu para ser. E lembre-se que as pessoas, elas não estão contra você. As pessoas estão a favor delas.